Oi! Hoje eu tô aqui pra falar sobre um livro, mas também pra pedir encarecidamente a ajuda de vocês. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre a minha leitura mais recente, que é um livro chamado Isaac D. Só que acontece que esse livro eu li antes de passar por revisão, antes de passar por todos esses trâmites aí, e também porque o livro ainda não foi lançado, ele tá em projeto do Catarse, e eu achei uma leitura muito interessante, achei muito divertido, bem legal, e agora eu tô torcendo pra que esse livro exista assim em edição física mesmo, sabe? Então é muito importante que vocês apoiem aí esse livro no Catarse. Mas vamos primeiro à parte onde eu tento convencer vocês, tá bom? Bom, Isaac D conta a história de um rapazinho e ele mora com os tios numa fazenda, assim, tipo um lugar no campo. Daí ele se muda pra cidade pra ir fazer faculdade. Só que daí ele chega lá na faculdade, chega no dormitório e tudo mais, e ele acaba dormindo, e quando ele acorda, ele tá no corpo de outra pessoa. Ele é um cara barrigudo lá, barbudo, velho. Daí ele fica desesperado, meu Deus, o que aconteceu comigo? Onde é que eu tô? Porque eu tô no corpo de outra pessoa. E daí ele sai aí na rua e ele acaba conseguindo se transferir pra outro corpo. E daí desse corpo ele se transfere pra outro corpo e ele não entende o que tá acontecendo. Tem algumas criaturas estranhas perseguindo ele, um cara que é tipo corpo humano, só que com cabeça de elefante, daí ele vê tipo uma cigarra gigante, enfim, é um negócio bem doido. Daí ele vai se vendo nessa realidade, nesse universo paralelo, assim, meio bizarro, né? E daí eu não vou contar mais nada, porque se eu falar qualquer coisa mais, eu entrego aqui a graça da história, e é uma história bem surpreendente. O livro, ele tem uma escrita bem simples, e ele é bem rapidinho, assim, os capítulos são curtos, eu acho que eu li ele, tipo, em 2 horas e meia, assim, no Kindle, sabe? A história, logo de cara, já dá um bug na sua cabeça, porque vai inserir nesses acontecimentos, sabe? Você não tá preparado porque tá vindo ali, você não tá preparado pro protagonista ser perseguido por um cara com cabeça de elefante. O livro todo, na verdade, é uma sequência de eventos bizarros, um negócio meio psicodélico, meio onírico, assim, sabe? Um negócio meio sonho. E por causa disso, eu fiquei muito aflito pra saber o que ia rolar ali, o que ia acontecer, qual era a explicação de tudo isso. Confesso que até em certos momentos me deu um leve cagacinho, assim, sabe? Deu um medinho com essa história. O protagonista eu gostei bastante dele, porque ele é bem carismático, sabe? E ele, como ele morou no sítio, assim, nessa fazenda, nesse lugar aí, daí ele vem pra cidade e ele é um pouquinho camponês, um pouquinho jeca, assim, sabe? Daí é muito engraçado você ver a interação dele com as pessoas. Essa personalidade dele vai sendo refletido muito nas atitudes dele, né, durante a história, da forma como ele fala com outros personagens, mas também é legal porque proporciona de vez em quando ali um senso de humor, umas pitadinhas de piadinhas aqui e ali, que é muito legal também. Na real, todos os personagens aqui eu curti, porque eu acho que o Leandro escreve muito bem diálogos, e aconteceu uma coisa muito estranha, que eventualmente eu senti como se o livro estivesse dentro da minha cabeça. Porque você tá lendo, parece que você tá dentro de um sonho seu, sabe? Aqueles sonhos que não tem pé nem cabeça, que você tá num lugar e depois de repente você tá no outro. Até os lugares, as ambientações, assim, da história me remeteram a coisas que eu já sonhei, e eu achei isso muito, assim, medo. Quando começa a explicar mais ali sobre o universo, né, eles vão dando umas diquinhas do que de fato tá acontecendo, eu achei sensacional a ideia por trás dessa história, quando finalmente entendi o que era. Mexe muito com a forma como a gente vê o mundo e com essa ideia de que existe muitas coisas que estão além do alcance da nossa visão. E o livro faz isso, claro, de uma forma muito, muito criativa. Tem os momentos engraçados, como eu disse pra vocês, mas ele tem também uma dinâmica muito gostosa em relação à ação. Então a ação, ela sempre entra no momento certo. Parece que a história é bem calibrada, sabe? E o autor consegue, do começo ao fim, gente, deixar você, assim, roendo a unha, com o olho arregalado pras coisas que estão acontecendo. O universo que ele criou, eu acho que foi a melhor coisa pra mim na história, assim. Foi o que me atraiu pra esse livro. O livro, ele tem uns discursos muito maneiros, assim, em relação a caráter do ser humano. Eventualmente também a gente tem até uma segunda mini história ali que a gente vai acompanhar só no começo de cada parte do livro. E essa história também, de início você não sabe muito bem qual vai ser o propósito dela, daí no final faz todo sentido, ela explica bonitinho ali. Aí quando chega na conclusão e vai fechando esses buraquinhos aí, vai dando os nozinhos bonitinhos na história, eu comecei a ficar meio tipo... não tava certo se eu ia curtir aquilo e tal. Daí quando eu comecei a pensar em alguns detalhes do livro e no que ele tava me dizendo ali, e conectar os pontos na minha cabeça, eu fiquei tipo... E eu achei uma abordagem super diferente, super bacana, principalmente porque você entende depois que você termina de ler o livro que ele é meio que uma homenagem à alta fantasia, sabe? Ele tem muito de Lovecraft, então eventualmente a gente vai entender que o autor aqui, ele homenageia através de uma apropriação de algumas coisas do Lovecraft, ele traz aqui pra história e coloca isso de um jeito muito divertido, muito intrigante, mas também alguns outros mitos ali, eu não tenho certeza, porque primeiro, eu nunca li nada do Lovecraft, tá? Eu fui perceber porque eu reconheci
conheci um termozinho ali, daí eu fui pesquisar na internet, tinha vários termos nesse livro que se remetiam às obras ali desse outro autor. Mas como eu desconheço, eu talvez fiquei um pouquinho boiandozinho ali em relação a algumas coisas. Eu preciso ler Lovecraft, gente, eu tô atrasado nesse bonde. Mas eu tenho certeza que se você já é familiarizado, é mais um motivo pra você amar esse livro. Como eu disse pra vocês, eu recebi uma cópia beta desse livro, então ele não passou por edição, nem revisão, tudo mais. Então eu encontrei alguns engasgos ali na questão da escrita final. Enquanto não passa por uma editora, assim, não tem como, gente. O livro não fica perfeitinho. Nem passando por editora, às vezes fica perfeito, né? Então, mas esses engasgos, assim, eu acho que é uma coisa que dá pra ser super bem trabalhada, principalmente porque esse livro vai pra editora Avec, que eu já fiz uma resenha deles aqui em alguns dias atrás. Aí é uma editora que eu tô curtindo bastante, eles estão publicando coisas muito boas, sabe? Então eu tenho plena confiança de que eles vão fazer um excelente trabalho com esse livro. E na real, a única coisa que me incomodou ali no texto foi uma repetição de palavras que foi, assim, considerável até o final da história. E é isso aí, mas assim, galera, eu imagino que vai ser um trabalho muito fácil, sabe? Pra deixar esse livro aí 100%, porque o Leandro, ele sabe conduzir a história de uma forma muito legal. Como eu disse, comentei com vocês, né? A dinâmica é muito gostosa. Eu acho que isso que importa mais no livro. Coisinha em detalhe no texto, isso se corrige. Agora, você ter o dom de contar a história, isso não é todo mundo que consegue fazer. E aqui é muito bem feito. Pra gente encerrar, só algumas coisinhas que me incomodaram. Primeiro foi a questão do próprio Isaac. Ele é meio baby ali, sabe? Ele tá chegando agora, ele não entende muito bem sobre o universo onde ele tá. E daí, de repente, ele já recebe grandes responsabilidades, ele já é fodão, sabe? Então, eu acho que ele cresceu pra ser esse fodão muito de uma hora pra outra. Acho que poderia ter um pouquinho mais de desenvolvimento ali. Acho que o personagem poderia ser um pouquinho mais fraco, vamos dizer. E mais pra frente, ali por 70% do livro, eu achei que acelerou um pouquinho também a história. É outro momento onde eu acho que poderia ter mais ceninhas e mais coisas ali pra espaçar os grandes eventos da história. E também em relação às coisas doidas, psicodélicas desse universo aí, foi a coisa que eu mais gostei, mas também chega num ponto ali que ele pisa na linha do limite, sabe? Eu fiquei com medo dele passar demais, então essa pisada na linha aí também eu fiquei meio assim. Mas acabou tranquilo, acabou tudo bem. Eu gostei muito desse livro, eu super recomendo que vocês dêem uma chance. Mas aí, lembrando vocês que esse livro só vai ser publicado se vocês apoiarem ele no Catarse. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem visitar lá e apoiar se quiser. A partir de R$15 você já garante o e-book do livro e a partir de R$35 você garante a cópia física. Então dá uma olhadinha lá, tá bom? Vamos prestigiar os nossos autores nacionais aí que lutam muito pra conseguir trazer essas histórias pra gente. Esse é o meu vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da história, se estão animados pra ler ou não. Se você não me segue nas redes sociais ainda, todos os links estão aqui na descrição. Vão lá, dá um oizinho pra mim, tá bom? Vem conversar comigo. E se tá chegando agora no canal, ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, clica no botãozinho aí. Seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, tá bom, meus lindos maravilhosos? Mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!